dois, três e... Oi! Nossa, matei o pato. Oi, meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao Nerd Orbit. Hoje a gente vai falar daqueles personagens que são de pavio curto, aqueles personagens que fazem estrago. Aqueles personagens dos animes que são especializados na arte da explosão. Mas antes disso, você, por favor, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal e ver nossas páginas aqui embaixo. Bora pro vídeo. Bem, como vocês viram aí no começo do vídeo, hoje a gente vai falar sobre personagens explosivos, ou tá no título do vídeo, né? A gente vai falar sobre aqueles personagens dos animes que são focados ou especializados ou muito bons na arte de mandar tudo pelos ares, tá ligado? Aqueles personagens bem terroristas mesmo. E tipo, essa ideia veio pra mim no meio do chuveiro, eu tava tomando banho e eu pensei, mano, e se a gente fizesse uma lista com os personagens que explode, velho? Sabe? Ia ser muito louco. Foi mais ou menos isso, né? Essa lista aqui, só pra deixar claro, não tá numa ordem do mais forte pro mais fraco, do mais fraco pro mais forte, né? Tentei deixar mais ou menos numa ordem cronológica, que eles vão aparecendo assim ao longo de qual os personagens que aparecem mais velhos, mangás mais antigos e animes mais antigos, os animes mais atuais, né? Não tenho certeza se tá mesmo nessa ordem, né? Mas não é uma categoria de esse cara é melhor, explode melhor que o outro cara. Não é sobre isso, né? Mas eu estou muito curioso para saber o que você acha, né? Eu estou muito curioso para saber o que você acha, qual deve ser o seu top mais forte, seu top 5, qual é o melhor, qual é o pior. Então, vou pedir que se você tiver, esse personagem é melhor que aquele, ou quiser falar qual é o seu top, deixa aqui nos comentários, cara. Vai ser muito louco e a gente vai poder trocar umas ideias muito da hora. Bora pra lista! Nosso primeiro personagem dessa lista, alguns vão se lembrar, né? Outros não, mas é do mangá e anime do Yu Yu Hakusho, é o Karazu, né? O nome do cara é Karazu, né? E ele é muito louco. Resumindo, né, o personagem Karazu do anime mangá Yu Yu Hakusho fazia parte do grupo dos vilões, né? Basicamente, né, naquele arco que eles estão lá no Torneio das Trevas, lá na ilha, tá? Aí cada um tem seu time ali pra sair na porrada, basicamente. Tinha o time do Toguro e você tinha lá o Karazu, né? O Karazu, ele era, como quase todos os personagens que tinha ali, eram basicamente yokais ou criaturas sobrenaturais, monstros de outros tipos, né? E o Karazu era basicamente um assassino, né? Ele não um assassino do tipo silencioso ou mortal, ele era mais tipo... Ele tinha um instinto de matar, ele tinha aquela coisa, ele gostava da matança, ele gostava muito de torturar ou brincar com seus oponentes às vezes, sabe? E ele tinha ele usava as explosões pra, às vezes dava até um certo terror psicológico ali na coisa, né? Mas você via que em alguns momentos ele realmente se excedia e ele queria ficar brincando em vez de tipo resolver as coisas direto, né? E eu acho que o interessante nele, né, é como ele fazia, né? Basicamente o Karazu, primeiro ele dava um bait, basicamente, aí vai um pouco de spoiler, se você não quiser ver, você pula pro próximo, né? Mas vamos lá. Ele dava um baitzinho, né? O Karazu, ele fingia que precisava tocar nas pessoas para fazer elas explodirem, ou partes do corpo delas explodirem. Na verdade era um bait, né? Ele não precisava tocar, ele ficava fazendo isso para enganar as pessoas. Que na verdade o que o Karazu fazia era o seguinte: ele concentrava a energia espiritual dele na mão, em alguma parte, e ele criava objetos e artefatos explosivos. E alguns desses artefatos e objetos eram invisíveis. E isso era muito louco, porque ele podia fazer coisas que você não via explodirem. E por aí vai, né? E ele criava uma certa variedade de objetos. Ele criava explosivos que pareciam dinamite, granadas. Ele podia criar bombas com asinhas que tipo, eram como se fossem mísseis teleguiados que ficavam te seguindo e explodiam. Minas terrestres, tipo armadilhas terrestres subterrâneas para te pegar e explodir. Esferas luminosas de energia que às vezes ficavam flutuando em volta da pessoa para explodir. Várias coisas, né?
E tipo, o poder dele, ele tinha um raio de explosão bem razoável, assim, por assim dizer. E ele tinha essa questão, ele ficava tipo explodindo partes do corpo da pessoa em vez de tipo acabar com ela de uma vez, porque ele tinha aquele instinto assassino, né? Aquele quê de querer, eu quero te matar, mas eu não quero te matar rápido, sabe? Eu quero aproveitar, quero sentir o gostinho disso. E esse instinto de matar as pessoas de um jeito diferente, de um jeito especial pra ele, é muito parecido com outro personagem dessa lista que a gente vai falar agora. Nosso segundo personagem dessa lista, famoso pra muitos, muita gente conhece, eu tenho ele aqui no mangazinho aqui embaixo, muito bacana, é Kimberly do Fullmetal Alchemist, do mangá e anime Fullmetal Alchemist. Aliás, ele aparece nos dois animes, né, no Fullmetal e no Fullmetal Brotherhood, né. E o Kimberly, ele é um alquimista do estado, em alguns casos, acho que no outro ele é um ex-alquimista do estado, não estou lembrado agora ao certo, né. E ele tem essa pegada de usar alquimia explosiva, né? Ele é conhecido como o alquimista carmesim, né? Que é só um jeito de dizer que ele matou gente pra caramba durante a guerra lá em Shival, né? E ele tem essa pegada, sabe? Ele usa a alquimia para explodir as coisas. E é interessante a forma como ele usa, né? Ele tem círculos de alquimia, né? Tatuados nas palmas das mãos, é bacana. Ele, ao juntar as mãos, diferente do que junta as mãos para fechar o círculo, não, ele junta as mãos também para fechar o círculo, mas é para fechar o círculo da palma da mão. É. E tipo, e ele usa isso para fazer explosões, mas não necessariamente só explosão, papá explodiu aqui. Não, funciona assim. O Kimberly, ele pode, através da alquimia dele, criar artefatos explosivos. Ele não precisa necessariamente tocar e explodir alguma coisa. Ele pode criar uma bomba, né? Eu acho muito bacana na hora que ele, aquele no Brotherhood, que ele tá saindo da prisão, logo no começo quando ele aparece no Brotherhood, ele tá saindo da prisão, ele transforma o relógio do cara numa bomba, mas era uma bomba fake que ele queria só dar um susto no cara. Mas ele cria artefatos explosivos com alquimia, ou pode pular essa etapa de criar um artefato explosivo e explodir logo a coisa. Ele também consegue fazer a explosão meio que em onda, ele consegue tipo tocar o objeto e a explosão meio que vai, tipo, em onda explosiva, tá ligado? Né? Esse tipo de coisa, e fica claro, né, quando ele tá lá em Shival, ele acaba fazendo isso com o Scar e com o irmão dele, né? Tipo, ele tá em cima de um prédio, mas a explosão varre uma área toda, explode assim, faz explosão em cadeia, sabe? Em muitas ocasiões o Kimberly foi potencializado, né, em algumas cenas pelo poder da Pedra Filosofal, né? E eu acho que a parte mais interessante assim do personagem não era só a questão dele sair explodindo as coisas com alquimia. Eu acho que a parte mais interessante é que ele tinha aquele quê de querer matar as pessoas, mas ele via isso como uma coisa bonita, né? Ele tinha uma visão de que a sua alquimia explosiva era uma coisa bela, era uma coisa quase artística, né? Ele não chegou a usar esse termo, mas ele gostava. Ele via as possibilidades e os jeitos para explodir as coisas, explodir as pessoas, e ele achava bonito. Ele ficava muito admirado com o resultado da explosão, para ser mais exato, né? O que não é tão diferente, é bem próximo do nosso próximo personagem aqui da lista. Bem, nosso terceiro personagem dessa lista é Deidara, do anime e mangá Naruto, né? O Deidara, né, como muitos já conhecem, ele é basicamente um ninja terrorista, por assim dizer. Ele usa as explosões dele como uma forma de arte, né? E ele faz parte da Akatsuki, que é um grupo de vilões, basicamente, do mangá do anime Naruto. Eu acho que a maioria conhece, não vou precisar me explicar tanto sobre ele, sobre suas origens, ou sobre o que ele é, o que ele faz, né? O interessante, eu acho que na forma como o Deidara explode as coisas é que tudo gira em torno de uma massa, né? Como se fosse uma massa explosiva, né? Ele tem bocas nas palmas da mão, é interessante. E ele aparentemente tem que ingerir essa massa nessas bocas para que elas saiam modeladas de uma forma e de um jeito explosivo, né? E é interessante as diversas possibilidades que ele aplica para isso. É bonito,
Basicamente ele faz esculturinhas de argila, na maioria das vezes em forma de animais, né? Como pássaros, insetos. Ele fez um dragão uma vez, muito louco aquele dragão de argila explosiva, né? E esse jutsu dele basicamente transforma, ele passa o chakra dele naquela massa, alguma coisa assim, e ele vai gerar uma reação explosiva naquela massa. E é interessante porque o comportamento da argila explosiva pode ser, digamos, controlado pelo Deidara, por assim dizer. Ele faz vários insetos e os insetos perseguem o alvo e eles se comportam como insetos, eles pulam, eles vão. Ou ele faz pássaros e os pássaros saem voando, sabe? Tem toda essa pegada, né? Ele já fez até umas, entre aspas, marionetes de argila, que era tipo basicamente eram formas humanoides de argila e ele conseguia meio que controlar elas. E qualquer coisa, no final das contas eles são explosivos, né? Ele com a ajuda ele também conseguiu fazer todo um campo minado, né, de explosões, de armadilhas subterrâneas explosivas, né? E acho que mais interessante talvez esteja na sua arte final, né? Que ele basicamente ele se explode, né? Ele tem uma boca secreta aqui no peito e ele se explode, né? Ele leva a explosão ao extremo, ele se explode e faz um estrago enorme, né? Ou aquela outra bomba que também era bem potente que ele tentou usar na Vila da Areia, que era basicamente um tipo de pássaro muito gordo e a bomba ficava tipo, ela parece meio assim, depois ela fica grande pra caramba e ela cai. Parece que ia mandar tudo pros ares, mas o cara salvou da hora, mas também muito potente, né? A questão da personalidade do Deidara eu acho que é o fato mais interessante no personagem, né? O autor, o Kishimoto, ele conheceu, não lembro se ele conheceu ou se ele viu, né, uma reportagem sobre um artista que comentou que a arte dele era uma explosão, né? E isso foi uma das inspirações pro Deidara. Tanto que o Deidara fala isso com muita frequência, que a arte dele é uma explosão, né? O Deidara vê a beleza naquele instante, nas coisas que são passageiras, as coisas que duram pouco. O que é bonito é o que acaba, né? Por isso que é bonito, que dura pouco. E é por isso que a explosão é bonita pro Deidara. Aquele momento da explosão é a arte dele, né? E é um conceito artístico para ele, e ele leva isso, né? Ele é muito em cima disso, da beleza da explosão, da arte da coisa. E os efeitos da explosão são consequências interessantes pra ele, né? Diferente do Kimbra, eu acho que o Kimbra, por exemplo, no Fullmetal, valorizava mais a consequência da explosão, enquanto que o Deidara valoriza mais a explosão do que a consequência dela. Acho que ele simplesmente não tá se importando com as consequências da explosão, né? Mas isso fica uma opinião própria minha, né? O que é bem... Agora chega de falar de vilões, né? Vamos falar de algum personagem dessa lista que tá no time dos mocinhos, no time dos heróis. Nosso quarto personagem dessa lista é o Katsuki Bakugou do anime e mangá do Boku no Hero Academia, né? E diferente dos outros personagens anteriores dessa lista, o Bakugou não é um vilão. Diferente do que muitos achavam no começo, né? Pois é, apesar dos pesares, o Bakugou não é um vilão. O Bakugou tá no time dos heróis, né? E é uma coisa engraçada, né? O Bakugou, ele tá provavelmente os membros mais jovens dessa lista, né? E ele tem essa questão de, ele quer ser um herói pelos motivos dele, ele tem um crescimento muito grande como personagem, né? Não vou debater isso aqui, né? Mas eu, pelo menos, achei que ele teve um crescimento de personalidade muito grande, muito bacana. E a individualidade dele, né? A sua quirk, eu acho que é a coisa mais interessante aqui nessa lista. E diferente de outros membros dessa lista que ou aprenderam ou desenvolveram por si só um tipo de poder explosivo, o Bakugou não. O Bakugou nasceu com um poder explosivo, né? Basicamente, o moleque, ele soa nitroglicerina. Ele soa nitroglicerina pelas palmas da mão, e a quantidade que ele consegue suar determina a potência de explosão dele, né? Acho interessante também a variedade de usos que ele dá pra explosão, além de explodir inimigos, tá ligado? Tipo, a explosão dele às vezes vai meio que em onda, meio que em raio, né? Já vi bastante disso em outras cenas, né? Tem horas que a explosão dele pode ser
pode ser usada assim na palma da mão ou condensada em como aconteceu em algumas outras partes do anime do mangá e para criar iluminação, né? Tipo, para iluminar alguma coisa. Ou seja, ele tá dando outros usos para a explosão, acho muito interessante. Ou melhor ainda, né, usar a explosão como forma de locomoção, né? Tipo, ele consegue usar a explosão para tipo sair voando, basicamente ele voa ou consegue ou para dar um dash assim, sabe? Então, tipo, ele usa a explosão não só como forma de ataque, ele consegue variar as formas de explosão dele e isso de uma forma, isso com treino, ideia, esse tipo de coisa, né? E isso é muito interessante a nível para variar assim os personagens. Quanto à personalidade do Bakugou, como o próprio nome dele já diz, que o próprio nome dele já é um jogo com palavras da palavra explosão, né? Tipo, acho que o significado do nome dele é pós-explosão, alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano. E tipo, isso é muito comum nos personagens do Boku no Hero, né? Eles têm nomes parecidos com as suas individualidades ou com alguma coisa da personalidade deles. E no caso do Bakugou não poderia ser diferente. Ele é um garoto de pavio curto, gênero explosivo, né? E ele parece estar sempre com raiva, né? Ele parece estar sempre muito putaço. Apesar de que ele é muito inteligente. Ele não parece, mas ele é inteligente. Ele consegue analisar, ele consegue bolar estratégias, ele consegue entender e bolar estratégias, né? E isso às vezes num pensamento rápido, né? Então, apesar do seu temperamento explosivo, apesar do seu gênero agressivo, né, ele é inteligente, né? E isso às vezes você não fica conciliando personagens muito bravos com inteligência, mas é uma coisa interessante se notar no personagem, né? O que dá um ar até meio cômico, né? O que, falando de personagens cômicos, o nosso próximo personagem é hilário. Aí dá pra cortar aqui. Nosso quinto personagem dessa lista, e talvez o mais recente, e é bem interessante, é o único personagem feminino dessa lista, né? É a Megumi do Konosuba. Antes eu tinha uma visão sobre Konosuba, depois de um tempo fui ver os episódios, tive outra visão sobre Konosuba, uma visão mais cômica do que a visão mais ética que eu tinha antes, né? E a Megumi é um personagem bem legal, eu achei ela muito bacana. Em um mundo basicamente de fantasia, em um mundo paralelo de medieval, fantasy RPG, basicamente parece um game mesmo, né? Tem todas aquelas questões de um game de RPG, né? Típico. Você tem um personagem que é a Megumi, ela é uma maga, né? E ela possui bastante força, né? Você vê, ela demonstra que é forte. Tanto que ela consegue usar uma magia extremamente avançada, que é a própria magia da explosão, né? Ai, é muito engraçado ela usando o que, sabe? Mas a questão aqui é, a Megumi, ela dedicou muito tempo dela à arte da explosão, né? A arte da magia explosiva, para ser mais exato. Exatamente a uma única magia, a magia de explosão, né? A Megumi, ela poderia fazer outras magias, Com o que ela gasta para fazer a magia de explosão, ou o que ela gastou o tempo de vida dela para aprender a magia de explosão e por aí vai, né? Ela poderia fazer muitas outras magias, ela podia ser uma maga, digamos, mais abrangente. Mas ela escolheu, aí isso fala muito da personalidade dela, ela escolheu só fazer magia de explosão. E aí é que tá a graça da coisa, né? A piada, né? A piada da coisa é que a Megumi, ela faz a magia de explosão e depois ela cai no chão, porque ela tá totalmente exausta e é isso aí. Ela é uma maga que só tem uma magia, que é a magia de explosão, e só consegue usar uma vez por dia, e depois disso ela fica 100% inútil e... é isso aí, você tem que carregar ela e, sabe, tipo, ela vai lá, explode o cara e depois ela não faz mais nada. Ela poderia, mas ela faz isso porque quer. Não é uma coisa que ela não consegue, ela poderia fazer outra coisa, mas ela faz porque quer. Porque ela gosta da magia de explosão, ela tem, não sei, é um fascínio, uma beleza, é uma admiração por aquela magia específica. Sabe, ela não quer usar outra magia, ela quer usar só a magia de explosão. E é engraçado, ao mesmo tempo que é interessante, que lembra alguns outros personagens que você tem nessa lista, que tem um certo fascínio por isso,
Mas a Megumi leva isso a um ponto cômico muito interessante, porque em vez de ela fazer certas variações, pelo menos até onde eu vi, né? Ela fica focado na parte de... Mas espere, não terminamos aqui. Eu vou fazer uma menção honrosa a um personagem muito... não é muito marcante, mas um personagem muito interessante, né? Que eu assisti e não é de um anime, né? Propriamente dito. Eu vou falar do Homem Combustão, que aparece no Avatar, o último dominador de ar. Não é um anime, basicamente é uma animação norte-americana, ou seja, é um cartoon, basicamente, né? E apesar de muitos considerarem Avatar um anime, né, fica naquela, produção norte-americana, né? Mas o Homem Combustão, ele é interessante, né? Ele era basicamente o Homem Combustão é um dominador de fogo, ele consegue canalizar o chi dele pela testa, numa tatuagem que ele tem ali na testa, e ejetar o pensamento dele. Ele encara as coisas e, tipo, ele projeta explosões, tá ligado? É interessante. E ele não demonstrou muito da sua personalidade, além dele ser um assassino bem calado e casca grossa, e é isso aí. Bem, se você ficou até aqui, eu te agradeço do fundo do meu cocorô, né? Não se esquece, pelo amor de Deus, de deixar o like, de se inscrever no canal, de ver nossas páginas aqui embaixo, páginas do Face, no Twitter, no Insta e nossa página do TikTok que a gente vai fazer agora, né? Não esquece também de deixar aqui nos comentários qual é o seu top 5, né? Qual é o seu top 6, no caso eu falei 6 personagens aí, né? Qual é o seu personagem que você acha que é o mais forte? Você acha que é o melhor personagem? Ou o que tem a melhor personalidade? Não sei. Diz aí pra gente, a gente quer saber, a gente realmente quer saber. Se você quiser falar de outros personagens que não entraram nessa lista e a gente não se lembra, coloca aqui embaixo também pra gente ver também personagens que ficaram de fora, quem sabe rende uma parte 2. Não esquece de dar um pulo nos nossos cards que passaram longo e ver outros vídeos do canal. Muito obrigado e até a próxima!